Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar início, a esse nosso trabalho diário durante a quarentena. Na verdade, o nosso objetivo é que estejamos unidos, para que possamos vencer juntos, essas dificuldades. Nós sabemos, sem sombra de dúvidas, pelas declarações últimas que presenciamos, que infelizmente existe todo um combate, insano a essa quarentena. Entretanto, sabemos também que ela é necessária, para que nós possamos vencer esse vírus, para que nós possamos vencer todo este mal. E estamos mais do que nunca unidos aqui, com fé, estudando, relaxando, e rezando juntos. Boa noite, Wellington. Boa noite, Giane. Estamos aqui, então, começando esse nosso trabalho. Mais uma vez, eu queria começar, esse dia de hoje, lendo um texto, para vocês. O texto, na verdade, eu vou até colocar antes para vocês, é um texto de Akhenaton. É um dos hinos compostos pelo faraó Akhenaton, ao deus Aton, que é justamente, então, o disco solar. E ele diz assim: és tu que fazes desenvolver-se o germe nas mulheres, e que crias a semente nos homens, que fazes viver o filho no ventre de sua mãe, e que a alivias, pondo fim aos seus prantos. Nutris no seio, ele dá o hálito, para fazer viver tudo o que criou. Quando a criança sai do ventre no dia do seu nascimento, tu abres completamente sua boca e crias tudo de que ela tem necessidade. O pintinho, ainda no ovo, já pia em sua casca, e lá tu lhe dás o hálito para fazê-lo viver. Tu lhe prescreveste um tempo para quebrá-la. Ele sai então do ovo para gritar a seu tempo, e depois que saiu dela, saltita sobre os pés. Como são numerosas as tuas criações! Elas são escondidas aos olhos dos homens, ó Deus único, ao qual nenhum outro é semelhante. Tu criaste a terra segundo o teu desejo, quando estavas sós. Homens, rebanhos, pequenos animais, tudo que está sobre a terra e caminha sobre suas patas. Os países estrangeiros, Síria, Sudão e o país do Egito. Tu colocas cada um em seu lugar e crias tudo o que necessitam. Cada um tem o que comer e a duração de sua vida é calculada. As línguas dos homens são diferenciadas em sua expressão e também sua maneira de viver. Suas cores se distinguem, porque tu diferenciaste os estrangeiros. É interessante, que aqui nós encontramos, na verdade, basicamente toda a concepção da criação, dentro dos princípios, judaicos cristãos. Se nós formos verificar, lá no princípio, no Gênesis, Deus vai criar todas as coisas. Nós vimos ontem no poema que eu li, que mais uma vez também aparece lá nos textos do Antigo Egito, essa ideia da grande escuridão, da separação das águas que estão em cima, das águas que estão embaixo do céu, do surgimento de uma porção seca, e assim por diante. E por fim, o livro do Gênesis fala da criação do homem.
né, e da criação da mulher. É interessante que observemos uma coisa que é fundamental. Nós estamos falando de povos agrícolas, né? De povos que se desenvolveram na região de rios, de povos que sofrem anualmente com as enchentes desses rios. Então é claro, né, que todas as suas concepções vão ser traduzidas pela presença e pela ausência de sol, em primeiro lugar. Porque quando o sol não está presente, é o tempo das chuvas, né? É o tempo do derretimento de gelo do topo dos montes, né? É o momento, então, em que uma série de sedimentos vão se acumular na margem dos rios. E depois, então, quando a água baixar, vai surgir um humus, né? Um lodo, né? Que é fruto da decomposição de plantas, de animais, etc. E esse humus vai servir para plantar. Ora, não é de estranhar que o homem, né, lá no Gênesis, seja feito de barro. Deus molda um boneco de barro, né? Por quê? Porque é do barro que brota a vida. Mas para brotar essa vida, né, se vocês acompanharam aqui o poema, né, é necessário que haja um hálito, né, um sopro, né, que é o sopro divino, né, é aquilo que dá a vida, né, aquilo que faz com que aquele ser deixe de ser composto somente por matéria, né? Mas ele ganha vida, né? Esse sopro, por sua vez, esse hálito, é assim expressado por quê? Né? Porque onde existe vida, existe calor. Se eu fizer assim, o meu hálito é quente. Onde não há vida, não existe esse calor, né? E isso está expresso, né, na maneira deste povo agrícola falar, né? E é claro que, por ser um povo agrícola, eles vão ter uma série de celebrações que expressam justamente essa sua condição, né, de povos agrícolas. Nós falávamos ainda ontem, né, sobre todas essas questões. Falei com vocês sobre a Pessá, né, a Páscoa, né, e daí então comecei, né, a trabalhar com vocês o texto do livro do Êxodo, mais propriamente o capítulo 12. E nós demos uma parada justamente quando fomos nos referir justamente às portas que são pintadas com o sangue do Cordeiro. Veja, o sangue também é vida. Né? Sendo o sangue vida por sua vez, né, ele informa que onde aquela marca estiver presente, a vida deve ser preservada. Mas é muito mais do que isso. Ele estabelece uma identidade. E quando nós estamos falando de um povo, né, que vai se definir, né, como um povo escolhido, e em sendo um povo escolhido, Deus lhe faz uma promessa de que ele seria em número tão grande quanto as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, faz-se necessário que se estabelecesse uma identidade. E a identidade vai ser a marca. Isso é o que o difere o morador daquela casa, né, do morador de uma outra casa, ou seja, de um egípcio, de um sírio, de um babilônico, seja lá qual fosse a nacionalidade. Eu escolhi
o poema de Akhenaton, justamente por isso, porque ele diz, né, que Deus, né, distingue, né, os países estrangeiros, ele os cria e os faz diferentes uns dos outros. A Síria, o Sudão e o país do Egito. Né? Veja, aqui você não vai ouvir falar de Israel. Aqui você não ouve falar de Israel. Por que será que eu não ouço falar de Israel? Porque Israel ainda não existe de fato. Lembra que eu coloquei ontem para vocês que, na verdade, o povo hebreu vai estar formado depois da entrada em Canaã? O que nós temos aqui são povos semitas que estavam dentro do Egito. Já nesse momento da reforma religiosa de Amenófis IV, eles já estavam presentes. Muitos deles. Né? Assim como haviam aqueles povos que viviam no deserto, que eu me referi para vocês, e que alguns deles, inclusive, invadiam o Egito anualmente nas épocas das colheitas para saquear, né, os celeiros egípcios. Essas coisas eram muito presentes. Então, relembrando, os hebreus são um povo agrícola. E como tal, né, todas as suas celebrações vão estar envolvidas justamente com este calendário agrícola. Ok? E é claro, também todas as suas representações estarão voltadas justamente, né, a essa condição de povo agrícola. É natural que isso aconteça. Assim, se nós formos continuar observando, a festa dos ázimos, como eu falava para vocês ontem, é uma festa que ela é celebrada, né, no início da primavera. É o momento, então, em que nós estamos tendo toda uma transformação do ambiente. É o momento em que a vida está se renovando. E ela vai ser associada à festa da Páscoa depois. Nós vamos encontrar que em muitos textos vocês vão ler que a festa dos ázimos, né, é a festa dos pães sem fermento. Ela é uma festa assim instituída porque ela celebra o momento em que os hebreus saíram com pressa do Egito, então não havia tempo para levedar o pão. Bom, essa é uma explicação mais fácil, né? E menos comprometedora, vamos dizer assim. De fato, ao sair do Egito, né, eles não têm tempo de levedar o pão, ou porque o pão levedado, né, apodrece muito mais fácil, ele endurece muito mais facilmente, né, ele embolora muito facilmente, principalmente se ele transpirar e secar. Existem todos esses elementos, então por isso que eu digo que essa é justamente a explicação mais facilitada, né? Agora, a festa dos ázimos não estava presente, não é uma exclusividade dos judeus, isso que eu quero dizer. A festa dos ázimos estava presente na Cananéia, estava presente no Egito, estava presente na Mesopotâmia. E o fato de você não usar o fermento para levedar o pão é uma condição para não ofender o Deus. Você come o pão sem fermento, né, porque você come ele natural, sem nenhum tipo de adição. Ele é fruto justamente das benesses que Deus concede ao homem. Seja como esse Deus estiver sendo traduzido. No Egito ele vai ser chamado de Amon, que é o Deus primordial, que durante a reforma de Amenófis IV era chamado de Atom. Mas Atom, o disco solar, já está presente em Amon.
muito antes. O que Amenófis IV vai fazer é excluir o culto dos demais deuses e concentrar tudo no Sol. E estabelecer, né, de fato, um monoteísmo dentro do Egito. Isso foi o que ele fez. Agora, quer queira, quer não, o culto a Amon era o principal culto no Egito. Os sacerdotes de Amon eram os mais poderosos dentro do Egito, pela importância que Amon tem nessa cultura, nessa civilização agrícola. Por quê? Porque, veja, o sol é o fundamento da vida, mesmo hoje. Eu até comentei com vocês, creio que foi no nosso primeiro encontro, né? O sol é um importante antisséptico. Aliás, segundo alguns, o melhor dos antissépticos, né? Porque ele limpa, né? Através do calor, através do seu calor, através dos raios que emite e assim por diante. Né? Mas, lembrando que para a nossa pele ele também faz mal. Né? Porque tudo depende justamente então da utilização que fazemos então desse sol. E o egípcio tinha uma preocupação muito grande com tudo isso. E ele concentrava, né, a sua fé em Amon. Haviam todos os outros deuses? Haviam, sem sombra de dúvidas. Né? Havia um grande número de deuses, né, e também de semideuses dentro do Egito. Mas cada um deles tem uma função dentro do contexto de uma civilização agrícola. O mesmo vai acontecer entre os judeus. Né? São também uma civilização agrícola, que, como eu disse para vocês, já, né, recebeu influência de diversas outras civilizações. Né? Do Egito, da Mesopotâmia, da Pérsia, da Fenícia. Né? Todos esses povos, de alguma maneira, influenciaram a cultura hebraica, vamos dizer assim. E, consequentemente, então, todas as suas tradições. Né? Entre as tradições, nós temos, então, a festa dos ázimos. Né? Mas temos também a festa das primícias, né? Que era realizada quando? No último dia da festa dos ázimos. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós vamos apresentar a Deus, né, os primeiros elementos da colheita, os primeiros frutos daquela primavera, né, que chegou. Nesse momento, então, costumava-se justamente fazer feixes, né, com os primeiros brotos, com os primeiros frutos, que eram então oferecidos a Deus, oferecidos a Yahvé. Né? Depois, uma outra festa que os hebreus celebravam, né, era justamente a festa das semanas, que posteriormente foi chamada de festa de Pentecostes, que correspondia justamente a uma festa no fim da colheita de cereais, né, onde o sacerdote oferecia 2 pães feitos de farinha nova, né, juntamente com os sacrifícios dos animais. Então vejam, festas, né, de sociedades agrícolas. Né? Essa festa de Pentecostes, ela era celebrada 50 dias depois da Páscoa. E nós, cristãos, assimilamos tudo isso. Né? Assimilamos todas essas tradições dessas sociedades agrícolas. Né? No nosso caso,
mais especificamente, a festa da Páscoa, por sua vez, é antecedida, né, por outras festas que estão diretamente associadas ao mistério da paixão, né, morte e ressurreição de Jesus. Então veja, enquanto se celebrava a festa dos ázimos, né, a festa da Páscoa, nós temos aí um período de quaresma, de 40 dias, que é um período de penitência, né, que não deve ser diretamente associado, tá, ao Yom Kippur, e daqui a pouco a gente vai falar do Yom Kippur, mas que também é um período justamente para se pedir perdão, para se converter, para se transformar, né? Daí então vem as chamadas celebrações da Semana Santa. Na quinta-feira se celebra a instituição da Eucaristia, né? Onde basicamente os elementos desta Eucaristia, né, vão ser o pão e o vinho, né? O pão ázimo. Então veja, o pão ázimo, o pão sem fermento, a hóstia que vai ser consagrada, né, que Jesus deu um novo significado: isto é o meu corpo, né, que será dado por vós, isto é o meu sangue, sinal da eterna aliança. São elementos, né, já presentes na festa dos ázimos. Já presente na festa dos ázimos. Na sexta-feira, né, nós vamos celebrar, então, a paixão de Cristo. E, né, passamos o sábado, e na madrugada de sábado para o domingo, nós celebramos, então, a ressurreição de Cristo. A Páscoa do Senhor, né? E aí, então, entra justamente a concepção, né, do mistério pascal. O mistério pascal, no sentido de que, para o hebreu, né, o próprio texto de Êxodo, capítulo 12, diz justamente assim: isto será para vocês uma passagem, né, um sinal de libertação. Ok? Então, nós falamos disso ontem, né? É um povo que se sente oprimido, que se sente machucado, lembrando que esses textos foram escritos muito tempo depois, e quando justamente os hebreus estavam sob a dominação de um rei impositor, tirano, ditador, né, que queria lhes impor uma religião, né, diversa da deles. Mas independente de qualquer coisa, é um povo que está se preparando para deixar as terras do Egito. E está saindo em busca de uma promessa que lhe foi feita, que eles iriam para uma terra melhor, porque eles não têm terra. Eles são povos semitas, povos que viviam no deserto, que se uniram dentro do Egito, que vão se unir a outros povos do deserto depois que saírem, que vão se unir aos povos do Sinai, que vão caminhar e vão chegar a Canaã. É importante que nós tenhamos sempre isso em mente. Mas independente de qualquer coisa, são povos agrícolas também. Ok? Né? Nesse sentido, então, veja, quando, mais propriamente, se o judeu estiver celebrando a festa das primícias, né, nós estamos celebrando, nós estamos aguardando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
né? Nós estamos aguardando a ressurreição de Jesus, que vai acontecer na madrugada do sábado para o domingo, certo? Que é justamente o correspondente à celebração da Páscoa. Enquanto então para eles é uma passagem, é a libertação do Egito, e esse é o mistério, né, pascal. Para os cristãos vai ser também uma passagem, mas é a passagem da morte para a vida. E daí é bastante interessante, porque enquanto a marca nas portas com o sangue, sinal de vida, era para o judeu uma identidade, para o cristão, a identidade, né, é assumir o Cristo como seu Salvador. E isso vai se fazer através do batismo. O batismo, né, é a base de todo esse mistério pascal, porque ele dá uma identidade para o indivíduo, né? Para o homem, para a mulher, para a criança. Porque é justamente por isso que nos primórdios do cristianismo não se batizava crianças. E o indivíduo, antes de ser batizado, ele entrava para a comunidade cristã, ele fazia experiência nessa comunidade cristã, às vezes de 2 anos, 3, até. E enquanto isso, ele ia sendo observado, né? E depois a comunidade, por sua vez, admitia ele, e ele era batizado. Então ele tinha que ter a aprovação da comunidade, e ele tinha que ter certeza que de fato era aquilo que ele queria. Porque o batismo é a identidade do cristão. E ali se concentra o cerne de todo o mistério pascal. É ali, né, que nós temos a marca que nos identifica mais especificamente. E nos identifica com um projeto, né? O batismo possibilita uma opção fundamental pelo Evangelho do Cristo. Então, veja, é assim que a Páscoa judaica é ressignificada, né, pelo mistério do Cristo, né, pela ressurreição do Cristo. Não sei se é falar demais, mas se nós pegarmos o texto do Evangelho de João, onde ele relata justamente a ceia, né, nós vamos verificar uma coisa. Lá está o pão e o vinho, e não tem cordeiro. Não tem o cordeiro usado na ceia pascal judaica. Por quê? Porque o cordeiro é o próprio Cristo, que se imola, né? Que se entrega pelos homens. Então, ali já nós temos a transformação, né, de toda essa liturgia, vamos dizer assim. Né? Nós temos a ressignificação do mistério pascal, do judaísmo, né, para a nova realidade, a realidade cristã. Ok? É de suma importância que nós compreendamos isso. Né? Entre as festas judaicas, né, nós vamos encontrar ainda o chamado Dia da Expiação. O Dia da Expiação, por seu lado, é o chamado Yom Kippur, que agora há pouco eu disse que falaria dele
para vocês. E o que é o Yom Kippur? O sumo sacerdote, vestido em vestes de linho branco, representando então a pureza, a brancura, etc., oferece primeiro sacrifício pelos seus pecados, objetivando a sua própria purificação. Depois, então, ele vai entrar, né, no Santo dos Santos, né, um espaço do templo, né, no passado, na verdade, né, a parte mais interna do tabernáculo, depois a parte mais interna do templo, né, onde ele vai aspergir o sangue do sacrifício. Depois, ele vai tomar um cabrito, que vai ser chamado de bode expiatório, e ele coloca as mãos sobre a cabeça desse cabrito, tá? E vai impor nesse cabrito todos os pecados, né? De tal forma, né, que esse cabrito depois vai ser solto no deserto, né, para carregar os pecados dos homens. Né? Vejam como é interessante, né? Uma civilização agrícola, como eu disse para vocês. Em primeiro lugar, o sacrifício do animal como forma de purificar o sacerdote. Né? E mais, né? De fato, Rodrigo, é a cruz de São Dimas. É a cruz que falou com São Francisco de Assis. Mas depois a gente fala disso. Veja, é uma sociedade agrícola, ele usa o sangue, derrama o sangue do animal, né, em sacrifício para se purificar, isso ele faz juntamente com outros sacerdotes. Aí ele entra na principal parte do templo, que só pode ser penetrada uma vez por ano, e lá ele asperge o sangue do animal, né, num oferecimento, né, a Deus. Depois esse animal, né, ele vai ser incinerado. Lembrando que uma parte do sacrifício fica para o sacerdote, né? Mas independente de qualquer coisa, esse animal depois vai ser incinerado. E um outro animal vai então receber os pecados dos homens e vai ser lançado no deserto, vai ser solto no deserto para que carregue esses pecados e morra com eles. É interessante, né? Trata-se de uma sociedade sacrificial, então, agrícola sacrificial, mas essa questão do Santo dos Santos, se vocês estão lembrados, né, eu já tinha dito para vocês que isso vem também por influência dos egípcios. Né, porque uma vez por ano também o sacerdote de Amon entrava numa parte do templo de Amon que só poderia ser penetrada uma vez por ano, e lá então ele tinha uma relação direta com Amon. Era como se Amon, por sua vez, se manifestasse nele ou para ele. Ali acontecia todo um ato de transcendência, onde ele então pedia por todo o povo. E pedia o quê? Pedia o quê? Pedia pela vida, pedia por boas colheitas, né? Pedia que as chuvas, quando viessem, não destruíssem todas as coisas, mas pedia que fosse feita a vontade de Amon. Aí vocês vão dizer, Gilberto, mas como que a gente tem certeza de todas essas coisas? Porque essas coisas, né, estão nos hieróglifos, nos hieroglifos. E quando
se tornou possível a tradução desses hieroglifos, esses textos sagrados também foram aos poucos se tornando conhecidos, né? Os egípcios têm uma preocupação muito grande também em não ofender os deuses, né? E essa preocupação de não ofender os deuses, por sua vez, se fazia presente até mesmo, né, no momento da morte, porque o indivíduo teria que passar por um julgamento no tribunal de Osíris, né? O coração dele seria pesado, né? E se o coração dele fosse mais pesado, né, do que uma pluma, né, ou a estátua de Tote, por sua vez, ele seria condenado a não poder assumir o seu corpo, né? O corpo dele seria devorado, os órgãos dele seriam devorados e a alma dele seria tirada num fosso de óleo ardente, né? Guardada, né, por um semideus chamado Mun-Ra, né? Que é aquele que aparece no Thundercats, certo? Veja, lá nós já tínhamos presente também esse conceito de pecado, né? De entrada para o paraíso ou de ida para o inferno, mais propriamente, né? Se é que a gente pode traduzir dessa maneira. Já se falava no sofrimento, né, das almas daqueles que desrespeitaram a vontade dos deuses. E nós vamos encontrar isso onde? Nós vamos encontrar no livro dos mortos do Antigo Egito. Né? No livro dos mortos do Antigo Egito, nós vamos encontrar, então, né, textos que garantem ao morto, né, a chegada dele no tribunal e a sua absolvição. Num desses textos, eu abri aqui aleatoriamente, né, para impedir a decomposição do corpo no mundo inferior. Ó tu, imóvel e inerte como Osíris, tu inerte e imóvel como Osíris, cujos membros estão gelados, sai da tua imobilidade, para que teus membros não apodreçam, para que não se separem de teu corpo e te abandonem, que meu corpo não apodreça, pois eu sou Osíris. Salve! E daí vai por aí à frente. Então, nós vamos ter aqui inúmeros textos, né, que vão garantir, então, a defesa do morto, né, no tribunal de Osíris. Por quê? Por causa desta necessidade, né, de separar o que é bom e o que é mal, o certo do errado. Isso daqui também era uma forma de controle social. Porque se o indivíduo não estivesse de acordo com as vontades do Estado, era essa legislação que o iria condenar à morte eterna. Entre os judeus não vai ser diferente, né? Eles vão ter que também oferecer sacrifícios e eles estarão condenados, né, ao céu ou ao inferno, desde que não sigam as regras que são estabelecidas por aquela religião. E isso passou para nós também. Isso passou para nós também. Entretanto, o próprio texto do Evangelho do Cristo mudou esta realidade, né? Porque Jesus vai dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Né? Bem-aventurados são aqueles que sofrem. Bem-aventurados, né, são aqueles que estão vivendo sob condições de opressão. Como? Se eles resistem
eles encontram uma compensação. Mas ele vai muito mais além disso. Ele não condena a mulher, que era tratada como adúltera. Ele manda os apóstolos saciarem a fome daqueles que estavam em torno deles e que tinham fome. Mesmo que os apóstolos tivessem somente 5 pães e 2 peixes, ou tivessem apenas 2 denários, e não dava para comprar comida para toda aquela gente. Ele ensina a partilha. Ele ensina o respeito pelo outro. Ele ensina que não é porque o fulano, Beltrano ou Ciclano são de outra nacionalidade que eles não merecem ser amados. Em suma, Jesus muda essa legislação e vai dizer que é aquele que é incapaz de amar, aquele que é incapaz de fazer o bem para o próximo, aquele que é incapaz de perdoar, esse está se autocondenando. Porque Jesus não mostra um Deus que condena, que mata. Jesus mostra um Deus misericordioso. E ele vai dizer: quem busca o próprio sofrimento é o ser humano. Até quando ele diz que o mal não é aquele que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem, porque advém do coração, ele está dizendo justamente, ele está usando uma expressão, e uma ideia antiga de que aqui está o centro das emoções, que nós elaboramos todas as coisas primeiro, elaboramos, sentimos e daí expressamos, e que tudo isso é a expressão daquilo que nós somos. Então eu posso ser a expressão do amor ou do desamor. Eu posso ser a expressão da vida ou da morte. Tudo depende dos meus atos. Tudo depende do que eu faço, mais especificamente. E ele convida a ser construtor da vida e nunca da morte, dizendo sim que o homem é sempre responsável pelos seus atos. É por isso que eu acho tão interessante aquela frasezinha repetida por todas as misses, e que se tornou tão famosa e que aparece volta e meia, por aí, mas eu fico pensando se de fato as pessoas pararam para pensar no significado dessa expressão de Antoine Saint-Exupéry: tu te torna responsável por tudo aquilo que cativas. Porque na verdade eu construo em mim o amor ou o desamor, a vida ou a morte. Tudo depende de mim. E isso é científico, porque na medida em que eu não consigo lidar com as questões, eu vou derramando tudo isso no meu organismo. Na medida em que as minhas repetições vão sendo constantes, e que eu não consigo elaborar, eu vou derramar no meu organismo. E fatalmente isso vai gerar uma série de outros problemas orgânicos. Então, mesmo aquilo que Jesus fala lá, é mais atual do que nos pode parecer. E não se trata não se trata de estarmos como eu posso dizer para vocês, não se trata de
querer manipular nada, né? Ou de fazer uma interpretação livre demais. Não, muito pelo contrário. Tá? Nós estamos falando de elementos históricos que vão se combinando, né? E que também se fazem presentes na nossa própria existência. Né? E quer queira, quer não, né? O próprio Yom Kippur, então, foi revisitado, né? Já não tempos depois, mas pelo próprio Cristo, né? Que vai rever, então, todo esse contexto, né? E que abandona, inclusive, esses sacrifícios, né? Essas práticas sacrificiais, porque ele se torna, então, o verdadeiro e único sacrifício na concepção cristã. Ok? Tá? Não quero também ferir nenhuma concepção. Ok? Né? Eu estou olhando no relógio porque eu estou vendo que daqui a pouco o nosso tempo está acabando. Né? Queria falar também para vocês da festa da dedicação, ou também chamada Festa das Luzes, né? Que, na verdade, ela tem a sua origem, né? Na comemoração da purificação do segundo templo, né? Feito por Judas Macabeu, em 165 a.C. Né? O antigo templo tinha sido profanado, né? Por Antíoco IV, tá? Epífanes, que era rei da Síria, e também era chamada de Festa das Luzes porque a cada noite se colocavam lâmpadas, então, nas casas e nas sinagogas, né? E assim, nós temos, então, que se estabelecia a chamada Festa da Dedicação, né? A Festa das Luzes é conhecida, então, como Hanukkah, né? A dedicação do templo, né? A iluminação, né? Das vidas das pessoas, ok? É interessante, pessoal, que muitos rituais, principalmente a Páscoa, né? A festa dos ázimos, etc., eram rituais domésticos, né? Depois, eles vão passar a ser celebrados no templo, né? E com a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, por Tito, nós temos então que os judeus se espalham, né? E essas celebrações vão acontecer nas sinagogas, né? E depois elas voltam a ser realizadas também nos lares, ok? No caso do cristianismo, mais especificamente, a reunião pascal, né, dos cristãos acontecia, né, geralmente muito tarde da noite, porque os cristãos saíam do seu trabalho, né, e iriam se reunir. Geralmente eles vão se reunir primeiramente nas catacumbas, etc. E depois, então, vão começar a surgir os primeiros templos cristãos. Na verdade, é muito mais lá para o século IV, mas nós já temos alguns registros, né, de algumas construções, etc., que datam de um pouco antes do século IV. Né? E daí, então, a celebração pascal vai ficar concentrada, então, também nesses templos cristãos. Né? É interessante que na Idade Média, quando justamente ocorreu a peste negra de 1348, as celebrações ficaram concentradas ainda assim nos templos, mas muitos desses templos ficaram vazios. Ficaram vazios porque as pessoas tinham deixado as suas casas, ou então, né, as famílias basicamente tinham sido dizimadas.
A peste negra de 1348 dizimou 33% da população europeia. As pessoas eram sepultadas a centenas, quase que diariamente. Nós vamos encontrar no Decameron de Giovanni Boccaccio, que era possível que alguém tomasse o café da manhã com seus familiares, mas o jantar já fosse no céu. É a expressão que ele vai usar. Porque os organismos estavam debilitados, e a peste era transmitida, inclusive, pelo ar. Então, naquele momento, as igrejas ficaram vazias, e ficaram vazias porque as pessoas estavam morrendo, como fruto justamente da peste, já que num primeiro momento elas ficaram trancadas, muitas vezes dentro das igrejas, transmitindo umas para as outras, ou, ao mesmo tempo, dentro de seus lares, mas já contaminadas, e assim por diante. Então, as medidas sanitárias só foram tomadas muito tempo depois. Primeiro, se teve a preocupação de ficar culpando uma situação ou outra, qual era a origem da peste, era um castigo de Deus, Deus estava castigando os homens, nada disso. Tratava-se de uma peste causada pelo rato, que veio em embarcações do Oriente, e comprometeu aqueles organismos. Ok? Famílias inteiras foram dizimadas, as propriedades depois tiveram que ser redistribuídas. Às vezes acontecia de que dizimava a família toda e ficava uma criança apenas. Em Portugal nós temos textos jurídicos portugueses que falam justamente do estabelecimento de tutores para cuidar dessas crianças e assim por diante. Isso veio nos falar, justamente sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Então é por isso que eu falei ontem para vocês, que tal se nós pensássemos este ano numa Páscoa diferente? Uma Páscoa como se fazia no passado, em que as nossas bisavós, as nossas avós começavam já a preparar os biscoitos, guardavam em latas. Na Páscoa não tinha ovos de Páscoa, mas podia ter o ovo pintado, podia ter o bolo de banana com chocolate, aquele chocolate feito com chocolate em pó, o bolo de chocolate em pó, o bolo de laranja, sei lá, guardando a higiene, guardando as distâncias necessárias, evitando apertos de mãos, abraços, etc., mas expressando o nosso amor com palavras, com atitudes, com respeito, e com fé. Bom, pessoal, eu queria... Hoje eu passei um pouquinho do tempo, eu queria então agora que nós passássemos para a segunda parte do nosso encontro, E nessa segunda parte do nosso encontro nós vamos fazer então o nosso relaxamento. Vamos lá, eu só peço para vocês um minutinho só. Pronto. Eu vou pedir para vocês agora que vocês se coloquem numa posição confortável. Fechem os olhos.
né? Nós vamos iniciar então o nosso trabalho de respiração, né? Sempre inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Inspira, expira. Vamos agora direcionar a nossa mente para os nossos pés. E nós vamos sentir os nossos pés inchando, inchando, inchando. Agora são as pernas que começam a inchar. Elas incham, incham, incham. Agora os quadris também começam a inchar. Eles incham, incham, incham. Agora é o plexo solar. Ele começa a inchar, inchar, vai inchando. O tronco incha, incha, incha. Agora são os braços e as mãos que vão inchando, inchando, inchando. As costas e as nádegas vão inchando, inchando, inchando. O pescoço e a cabeça começam a inchar. Eles incham, incham, incham. O corpo inteiro está como que envolto por uma armadura. Essa armadura contém angústias, tristezas, dores, medos. Mas vamos visualizar duas mãos grandes e brilhantes, luminosas, e elas vão se colocar na palma dos seus pés. E elas penetram por baixo e vão rompendo a armadura. E agora sobem pelas suas pernas, rompendo a armadura que explode em milhares de pedaços e libera faíscas.
As mãos passam agora pelos quadris e vão rompendo toda a armadura. As mãos sobem pelas costas, passam pelas nádegas, sobem pelas costas, vão rompendo a armadura, quebram-na em milhares de pedaços e agora descem pela frente do tronco, plexo solar, região sexual, e quebram a armadura, que explode em milhares de pedaços e libera milhares de faíscas. As mãos agora se colocam na altura do pescoço, por dentro dos ombros, elas vão descendo, descendo, descendo e rompem, quebram toda a armadura dos braços, liberando faíscas luminosas. Agora as mãos se colocam no pescoço e por baixo do capacete formado, elas se colocam e rompem com esse capacete, que se quebra em milhares de pedaços e libera faíscas. As mãos agora se colocam sobre você. Foi embora o seu medo, foi embora a sua angústia, foi embora a sua tristeza. Nada mais, nenhuma energia negativa faz parte de você. Vamos mentalizar agora uma luz que vem do alto. Essa luz penetra pela sua cabeça, inunda seu cérebro, todo o seu sistema nervoso, seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca. Desce pela faringe, laringe, inunda os seus pulmões, o seu coração, esôfago, estômago, rins, intestinos. A luz desce pelo seu bulbo e penetra toda a sua coluna vertebral e se espalha por todo o seu sistema nervoso. A luz desce pela sua região sexual, pernas e pés. Penetra os seus braços, suas mãos. Você é um ser iluminado. Você é um ser de luz. A luz é você. Sinta o calor do amor de Deus que penetra no seu ser. Sinta essa luz que te ilumina, te protege, te afaga e te transforma.
Vamos agora começar a voltar. Comece movimentando os dedos dos pés, os pés. Agora vá lentamente movimentando as pernas. Movimente o tronco, a região sexual. Lentamente movimente os braços, pescoço. E agora, bem devagar, abra os olhos. Bem, terminamos a segunda parte desse nosso encontro de hoje. Vamos agora então, já que buscamos nos energizar, né, vamos doar também um pouco de nós, né, para as outras pessoas. Então eu pediria que nesse momento nós podemos fechar os nossos olhos, ficar de olhos abertos como quisermos, né, mas vamos direcionar o nosso pensamento, né, para as pessoas que mais necessitam de nós. Então você pode, né, colocar nesse momento, você pode falar em voz alta, você pode escrever, se você quiser, colocar as intenções das suas orações, por quem você deseja orar. Né? Vamos rezar pela nossa família, né? Vamos rezar por aqueles que estão conosco no mesmo lar, passando por essa quarentena. Vamos rezar, né, pelas famílias, pelos nossos familiares que estão distantes, especialmente pelos mais velhos, né, por aqueles que já são de idade, né, que estão doentes. Vamos, nesse momento, mentalizar então todas essas pessoas. E vamos rezar também por aqueles que não conhecemos, mas que são nossos irmãos. São pessoas que estão pelas ruas, que têm deficiência, os mais diversos tipos de deficiência, que não estão se alimentando, que não têm condições de manter as condições de higiene, as condições sanitárias necessárias para serem libertas deste mal que afeta todo o nosso país e o mundo. São tantas pessoas morando nas ruas, pessoas que precisam de ajuda. Vamos rezar também pelas crianças, por aquelas que sofrem de paralisia cerebral, pelas crianças com câncer, pelas crianças que possuem algum tipo de doença pré-existente, né, e que faz delas também crianças, seres, irmãos nossos do grupo de risco.
Vamos rezar pela humanidade. Isso mesmo, Fátima. Vamos rezar pela humanidade como um todo, né? Nos mais diversos pontos do mundo. Vamos pedir ao Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Senhor das nossas existências, né? Que derrame a sua luz, as suas bênçãos curadoras sobre todos os que necessitam nesse momento, as suas bênçãos de saúde sobre o mundo, né? A fim de que haja vida e vida em abundância em todos os lugares. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teus são a honra, o reino, o poder e a glória pelos séculos sem fim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. E assim, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, todos que estão presentes, nós vamos encerrando então a transmissão de hoje. O vídeo daqui a pouco vai estar no Facebook, né? E também depois eu vou colocar ele no YouTube, né? Na página Momentos da História do YouTube. Depois, se você entrar na minha página, tem lá o link para acessar, né? E também o vídeo de hoje está presente no Twitter, tá bom? Mas isso um pouco mais tarde, tá? Obrigado por vocês que me aturaram até aqui, né? E amanhã, de novo, às 18 horas, nós estaremos aqui reunidos, né, para mais esse encontro, então, tá bom? Um grande abraço para todos, tá? Até amanhã.